aí, irmãos, tudo bem com vocês? Vem comigo aqui. Jó capítulo 28 vai falar sobre a sabedoria. O que realmente é a sabedoria? O que é a sabedoria do homem e qual a real sabedoria de Deus? Jó capítulo 28 vai falar: na verdade, a prata tem as suas minas e o ouro que se refina ao seu lugar. O ferro retira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave da rapina a ignora e jamais a viram aos olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles. E traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria de Deus? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberto aos olhos de todo vivente e oculta às árvores do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que está debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e manifestou-o. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal o entendimento. Irmãos, a sabedoria e o entendimento que Deus fala que realmente é válido, não é a sabedoria, não é o conhecimento dos filósofos desse mundo, não é o entendimento que a ciência tem, não, mas a real sabedoria é o temor do Senhor, e o verdadeiro entendimento é apartar-se do mal. E além disso, irmãos, abra comigo Coríntios, no capítulo 1 Coríntios capítulo 2, que vai falar: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria de homens, porque não me propus saber coisa alguma entre vós, senão a Cristo Jesus crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Porém Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem,
senão o espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Porém, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Porém, o Espírito discerne bem todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vem cá, irmãos. Vem cá. Quando você fala acerca das coisas espirituais do reino de Deus, quando nós falamos que os nossos olhos estão fitos no que está por vir, quando nós falamos que a nossa vida não tem mais valor, mas sim Cristo que vive em nós, nós abdicamos das nossas vontades, dos desejos das nossas carnes, para satisfazer a vontade de Deus, porque sabemos que essa é a verdadeira sabedoria. O homem padeceu, o homem pecou, o homem desobedeceu a plenitude da criação que Deus tinha feito para nós. Porém, Ele mesmo nos resgatou. Ele pagou um preço que era para nós, que nós não poderíamos pagar, mas Ele pagou o preço da santidade, o preço da perfeição, que nos resgataria deste mundo caído para novamente estarmos diante da presença de Deus. Isso para o mundo é loucura, a vida é loucura, porque para o mundo não sabemos de onde vemos, porque estamos aqui e para onde vamos. Porém, para nós, Cristos, nascido do Espírito, nascido de novo, sabemos de onde viemos do Pai, fomos criados para Ele, para nos relacionarmos em perfeição com Ele. Porém, o homem, nós, descendência de Adão e Eva, pecamos, desobedecemos, caímos da plenitude espiritual que tínhamos. Porém, Cristo nos resgatou e agora estamos cumprindo os nossos dias aqui para nós novamente nos encontrarmos com o Senhor e o Consumador de toda a obra. Ele que nos levará à plenitude, aqueles que decidiram realmente estar se relacionando com Cristo, aqueles que querem se relacionar com Deus, aqueles que abrem mão de si mesmo para estar com Ele. Esses Ele vem resgatá-los desse mundo caído. Sabemos para onde vamos, uma habitação eterna, porque Cristo falou, aonde eu estarei, aonde eu esteja, vocês estarão comigo. E eu estou preparando moradas para todos vós, para que aonde eu esteja, vocês estejais. Esse é o nosso lugar de destino. O lugar daqui é um lugar de decisão, é o lugar onde o Espírito Santo, o Espírito Consolador nos consola das coisas desse mundo. Mas para onde vamos? É um lugar de deleite, de gozo, de prazer de estar diante da perfeição, da plenitude, não com um corpo voltado para o pecado, mas com um corpo regenerado pelo Espírito Santo, resgatado das traças desse mundo de injustiça e agora levado para a luz de Cristo. Então, essa é a sabedoria de Deus, a sabedoria que as pessoas não conseguem compreender porque não tem o Espírito de Deus. Porém nós, que a recebemos, negamos a nós mesmos, esse sim, conseguimos discernir as coisas espirituais, conseguimos discernir os tempos. E aqui estamos nós, pregando esse Evangelho, para que mais tenham essa revelação. A graça e a paz, irmãos.